parabenizar todos os pais que estão aqui presentes. Deus continue fortalecendo vocês, construindo cada dia mais no coração de vocês amor, carinho, vos abençoando com todas as dádivas, não só você, pai biológico, você que é pai espiritual, você que é pai que adotou, e você que é mãe, que fez dupla jornada também, e teve que ser pai no momento da ausência de alguém que deveria ser e não foi. Então, eu estendo a todos os pais e todas as realidades possíveis, a bênção de Deus continue sobre a vida de vocês. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Ailton, por esta igreja querida, pela pastora, pela família pastoral, pastor Tiago, todos os pastores, líderes, ministros, presbíteros, todos aqueles que compõem o ministério dessa igreja, você também que é membro, cooperador, Deus abençoe a todos. Sou grato pela oportunidade de estar aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus. Por isso, eu quero convidá-los a abrir as nossas Bíblias, por favor, no livro do Gênesis, capítulo de número 2. Se o meu amigo projetar aqui, se for possível na RA, na revista atualizada, a gente acompanha ali no telão. Gênesis, o primeiro livro do cânon bíblico, capítulo de número 2, versículo de número 15. Gênesis, capítulo 2, versículo de número 15. Foi? Tá. Vou tapar o pessoal, né? Está lá. Está escrito assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no meio do jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Coloca o capítulo 3, por favor. Gênesis 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Versículo 2. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Agora você vai voltar no 2 para mim, no versículo 16, capítulo 2, versículo 16. Te dando um trabalho, depois o pastor Ailton paga um hambúrguer para você. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém. Nós estamos diante de um dos textos, por que não dizermos assim, já que nos apropriamos de versículos de 2 capítulos que fazem parte do livro do Gênesis, dos mais conhecidos de todos nós cristãos. Trata-se de um texto que trabalha aquilo que nós conhecemos como criacionismo e a origem de todas as coisas, e a grande maioria de todos nós cristãos nos tornamos, por uma questão de fé e religiosa ou religiosidade, criacionistas, seguindo aquilo que a Escritura nos diz. Então, todos nós que aqui estamos temos uma identificação, de certa forma, com estes versículos que nós lemos.
É importante fazermos algumas considerações para que possamos entender aquilo que a palavra propõe para nós nessa manhã. A primeira é que numa construção literária, os 3 primeiros capítulos do livro do Gênesis, eles são tratados como livros poéticos. E quando a gente diz, ou capítulos, perdão, poéticos, quando a gente diz que são capítulos na literatura cristã poéticos, nós não estamos aqui comprometendo a integralidade e muito menos a autenticidade fatídica do que ali está sendo proposto. Todavia, a linguagem literária desses 3 primeiros capítulos são poéticas, porque ela tem uma máxima, e a máxima é mostrar para todos nós um Deus soberano, um Deus criador, um Deus provedor e promotor de todas as coisas. Significa entendermos que quando nós olharmos para esses 3 primeiros capítulos, nós precisamos compreender o que Deus quer dizer para além do texto, ou o que Deus quer dizer para além dos fatos. Se torna muito mais importante do que queremos fazer comparações ou termos compreensões científicas daquilo que está sendo dito. O capítulo de número 2, propriamente, o texto sagrado vai falar sobre a criação do homem. E existem ali algumas máximas também, ou alguns princípios importantes, principalmente para o dia de hoje nós tratarmos, considerando o fato de que hoje é o Dia dos Pais. E ainda que não fosse, seria importante porque se trata de princípios para a nossa vida. Então ali o texto vai nos informar a respeito da criação do homem. E quando Deus cria o homem, Deus dá a este homem 3 observações. Se o texto puder ficar projetado para a gente, vai ajudar, porque a gente vai expondo. E aí todo mundo acompanha com a gente no telão, fica muito mais fácil. 3 observações são feitas, ou 3 ordenanças Deus dá ao homem. E a primeira ordenança que Deus dá ao homem é que esse homem precisa cultivar o jardim. Deus cria primeiro todas as coisas, e aí vai um princípio, e depois Deus, tendo criado o homem, Ele dá uma ordem para esse homem. Ele faz uma observação a esse homem. E a primeira observação é de que ele cuide, versículo 15, cuide, cultive. Deus faz o homem, entrega algo para ele que já está pronto antes dele ser feito, e diz para este homem: cuide do que eu te dei, cultive o que eu te dei. Este é um dos princípios intrínsecos, por que não dizermos, na criação do homem. Eu não vou chamar esta criação de masculinidade, eu poderia trocar criação para masculinidade, para que nós direcionássemos essa palavra especificamente para o homem, homem masculino, não como homem, como criação, mas eu vou ser um pouco mais abrangente. Deus dá a este homem o poder de cultivar e de cuidar. A representação desse homem na criação é ser cuidador. E aqui eu abro um parênteses e dou esta direção a nós homens, aos pais que aqui estão, de que a responsabilidade primais de nós homens é cuidarmos. O texto na RA fala sobre cultivar, e eu gosto dessa expressão cultivar, porque acoplado ao cuidar, ela traz uma perspectiva de promover. O que seria cultivar? Cultivar, vamos supor, você tem uma horta, você precisa preparar ali a terra, você precisa pôr a semente, e você precisa regar. E quando você rega, quando você cuida, quando você cultiva, aquela semente brota, cresce e produz o objetivo ou resultado esperado. Se você não fizer conforme deva ser feito, você não tem o resultado esperado. Então, cuidar ou cultivar traz a ideia de promover. Quando você cuida e cultiva de alguma coisa,
você promove isto para que, tendo deixado de ser uma semente, se torne um broto e logo depois uma árvore, logo depois uma planta, e produza o seu determinado objetivo. Só que isto só será capaz se houver cultivo, cuidado. É claro que a Bíblia ela vai, na construção canônica e literária, propor uma dicotomia. O texto bíblico é que Deus criou homem e mulher, e depois o mesmo texto bíblico diz como isto aconteceu. Deus faz o homem, você já conhece a história, e depois ele retira a mulher de dentro do homem. Ele não faz a mulher já é feita junto. Ele vai apresentar ao homem aquela mulher. Então, Deus, antes de fazer isto, veja a quem ele dirige essa ordem. Veja a quem ele dá o direcionamento desta ordem. Aí nós precisamos compreender o texto dentro da sua realidade e contextualizá-lo dentro de uma proposta moderna ou pós-moderna ou contemporânea de sociedade. Para isso a gente vai utilizar a antropologia, a sociologia para compreender as realidades em que estamos intrínsecos e pegar esse texto e contextualizá-lo para a nossa realidade social e entendermos que os parâmetros de obrigações, eles não são mais exclusivos do gênero, mas eles são exclusivos da demanda social. Sendo assim, temos mães que fazem papel de pais, e temos pais também, porque eu conheço, que fazem também dupla jornada, talvez em uma escala menor. Mas se não houvesse, por conta do pecado, toda a influência, consequência dele e disfunção dos objetivos originais e da realidade que deveria ser, a ordem foi dada ao homem. Cuide e cultive. Por que existem mães que precisam fazer papéis de pais? Porque um homem abandonou as suas obrigações. Por que o homem abandonou as suas obrigações? Por causa do pecado, que trouxe disfunções sociais, que deteriorou a criação nas suas ordens e legalidades. Mas Deus disse: cuide. Se tem uma coisa que você pode fazer bem na sua família, na sua casa, é cuidar daquilo que Deus te apresentou, daquilo que Deus te deu. Existem coisas que só não chegaram ao resultado esperado, porque nós não estamos cuidando da maneira que deveríamos cuidar. Isso é família, isso é igreja, isso é trabalho, isso é sociedade. O papel nosso é cuidar. Isso se estende a todos que aqui estão. Mas Deus também dá uma outra ordem que está intrínseca na realidade do homem. Ele diz para cultivar, segundo, guardar, proteger, assegurar. Com as disfunções sociais, parece que quanto mais passa o tempo, mais os homens se sentem amedrontados de terem que ser guardiões. Porque subverteram a ideia de guardião, protetor, para truculento, ignorante. As desconstruções sociais e as informações que se tem hoje é de que o homem não pode ter mais macheza. E macheza não é machismo. Macheza é robustez, postura, segurança. No momento em que a família estiver insegura, o homem assumir a sua responsabilidade de trazer segurança e conforto, e não desespero. Nós, homens, porque eu faço parte dessa geração, fiz 29 anos, domingo passado, dia 1º de agosto. Nós, homens, somos sendo incentivados
a fragilidade, não que nós não sejamos. Eu estava vendo aqui as meninas fazendo as coreografias, depois os meninos, e eu estava emocionado. Dia 20, sem ser quinta-feira agora, a próxima quinta-feira eu caso. E eu pensei que eu recebi um parabéns, mas acho que isso é um indicativo. Bruno, cuidado. Ainda bem que ela não está aqui. E corta isso da gravação. E eu tenho essa responsabilidade. Quem ser quinta agora, outra quinta. Ore por mim, irmãos. Se quiser a minha chave Pix, eu dou também. Estou precisando. Ore por mim. E eu já disse para ela, amor, olha só, estou com 29, vou fazer 30 e não vou demorar não. Topa ela? Topo também, então a gente não demora. Falei, tá certo então. Vocês irmãos entenderam, né, a linguagem poética aqui. Então já olhei para aqui e fiquei imaginando, meu Deus, daqui um tempo. O pastor ainda veio com a palavra de que filho, né? É herança, é tudo mais. Minha mãe viveu dizendo isso para mim quando eu era criança. Então já fiquei logo alegre. Ainda bem que o pastor deu uma incentivada aqui também no negócio. Porque a construção social é de que não. Filho precisa ser olhado a partir de um olhar econômico, simplesmente. Não que não deva. Mas filho entrou dentro de uma perspectiva econômica. A pós-modernidade trouxe para nós um conceito de crescimento financeiro, de um olhar coaching, de que o que eu invisto, se há produtividade, quanto que eu ganho e quanto que eu perco. E filho está entrando dentro desse contexto também. Mas Deus dá essa direção para o homem, seja protetor. No dia que sua família estiver passando por uma situação de fragilidade, você precisa estar ali. Você precisa ser firme, você precisa ser forte. Você pode chorar. Você pode procurar na sua esposa auxílio, como uma auxiliadora, como alguém para te consolar, como um porto seguro. Ela sabe que você não é forte o tempo todo. Você também não precisa se enfeitar daquilo que você não é, mas você precisa ter segurança em Deus, uma palavra de conforto para a sua casa, de conforto para os seus, de conforto para a sua realidade. Nós vamos superar, nós vamos adiante. E qual é a perspectiva? É de que este homem saia e procure os resultados necessários, ainda que bata a cabeça. Na primitividade, vamos categorizar assim, na primitividade, quais eram as responsabilidades do homem? Caça. E eu não estou aqui falando de uma masculinidade patriarcal, não quero estar lá, porque trouxe muitos prejuízos, dentre eles uma construção social machista. Eu estou falando de responsabilidade, assumir a postura e dizer, nós vamos fazer alguma coisa. Você lembra de Isaac, quando houve fome na terra, está lá no texto, e houve fome na terra. O texto deixa subentendido que terra era a geografia onde ele estava. Então ele sai de lá e vai para um outro lugar, junto com a sua família, e lá começa a produzir, até que sofre uma inveja terrível, um ciúme terrível, e é expulso. Então depois ele precisa desentulhar os poços do seu pai Abraão. Mas você lembra? O texto diz, e houve fome na terra, levantou-se Isaac e foi-se. Deus deu a ele discernimento para compreender que ali já não era mais o tempo, ele não poderia deixar a sua família sucumbir. Então ele puxa a família e diz, vamos para algum lugar, a fim de produzirmos e não morrermos. Este discernimento é preciso ter. É isso que Deus quer resgatar em você, a capacidade de discernir. Já não é mais o tempo. Não é simplesmente fácil, vamos fazer um autoritarismo escuso. É a autoridade de quem, estabelecido o seu lar, tem a confiança da sua família, para quando dizer, já não é mais tempo aqui. Já não podemos ficar aqui. Não é uma questão de vaidade, não é uma questão de soberba, não é uma questão de autoritarismo, é confiança do lar, da esposa que diz, do filho que diz, do parente que diz, do amigo que mora junto que diz, olha, ele sempre agiu com coerência, podemos acreditar, se ele está guiando, nós vamos ser bem-sucedidos.
guardar, proteger, cuidar. Responsabilidades que Deus nos deu. E, novamente, torno a dizer, numa construção social moderna, onde família não se restringe simplesmente a homem e mulher, porque tem homens que fazem os filhos e se vão. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de entrar, pelo menos nós no Rio de Janeiro trabalhamos muito assim, os trabalhos sociais, de entrar numa realidade de uma comunidade, mães solteiras com 4, 5 filhos de diferentes pais, e que precisam trabalhar duro para dar alimento, e esses filhos ficam com os avós, mas os avós não dão conta. E qual é a imagem de empoderamento que é culturalizada na mentalidade dessa criança desde pequeno, do traficante? Porque o traficante, que não é o pai, ou às vezes no dia das crianças, traz brinquedo, traz playground, e a criança é culturalizada daquela maneira, crescendo, tendo ele como uma meta de vida, porque o pai não foi presente, a mãe teve que se desdobrar em dupla jornada para cuidar, os avós não tinham mais o tato para conseguir guardar, e as crianças vão aprendendo com os ambientes e com os agentes externos, e construindo uma cultura dentro de si, de que aquele ali é o seu herói. Tudo por quê? Porque o pecado tirou aquela capacidade ali, guardar. Lembre-se, guardar não é ser iracundo, não é ser machista, não é ser ignorante, é ter a confiança da sua família de que alguma coisa está sendo feita para protegê-la. E dentro dessa realidade que eu acabei de dizer, mulheres, famílias, vocês precisam guardar uns aos outros, cuidar um dos outros, ter discernimento para ir, parar ou retroceder. Você lembra de Agar, escrava da esposa de Abraão, que teve o primeiro filho de Abraão, Ismael? Você sabe quantos desertos ela teve na vida? 2. Por que 2? Poderia ter tido um só. Porque no primeiro deserto, ela saiu sem a direção de Deus. Ela não aguentava mais a sua ama, Sara, a destratando por causa de Ismael, então ela sai. E no deserto Deus fala o que para ela? Volta. Mas no segundo momento, quem disse para ela sair? Deus. E disse, agora sai. E quando ela pensou que ia desfalecer, deixou o menino distante, Deus fez o quê? Enviou a provisão e cuidou deles no deserto. No primeiro, ela tem que fazer o caminho de volta. No segundo, ela avança. Por quê? Porque no primeiro ela saiu pela sua própria vaidade, pelos seus próprios sentimentos ou ressentimentos. No segundo, ela saiu debaixo da ordem de Deus. Para que sua família não tenha que ir e voltar, não saia pela sua vaidade, pela sua ganância. Não vá simplesmente porque a proposta é melhor, porque vai ganhar mais. Não coloque sua família em apuros pela ganância do crescimento que essa sociedade pós-moderna imprimiu sobre a sua consciência, de que crescer é ter mais dinheiro. Crescer é fazer a vontade de Deus. Porque no dia que Deus disser para você, agora sai, a sua família não vai sair com você, porque na primeira vez você fez sem a orientação de Deus. Guarde a sua casa, guarde a sua família. E um terceiro momento, versículo 20, ou melhor, 16. Versículo 16, projeta para a gente, por favor. Cuidar, guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Cuidar, guardar e delimitar. Por limites.
Limites não alteram a liberdade que Deus nos dá. É justamente o oposto. A falta de limites é que a ausência de liberdade, porque liberdade tem muito mais a ver com dizer não do que dizer sim. Nessa construção social pós-moderna, dizer não é ser taxado de careta, cafona, retrógrado, ultrapassado. Só que o apóstolo Pedro disse em sua carta que aquilo do qual eu me torno dependente faz-se Senhor sobre mim. Significa dizermos que eu me torno servo daquilo que eu não consigo dizer não. Dizer não é importante para equilibrar a nossa capacidade de liberdade. Deus diz para o homem: você vai delimitar. Deus faz homem e mulher, mas antes de Deus apresentar a mulher ao homem, Ele põe sobre ele a responsabilidade de construir uma consciência na sua família de limites. E não deixar-se subverter a ideia de que liberdade é a ausência dos limites. Deus disse isso para o homem. E aí depois, Deus apresenta o homem à mulher, ou a mulher ao homem. Mas Deus não disse nada sobre isso para ela. De quem era a responsabilidade de ser o sacerdote do seu lar e cuidar do seu lar? Quem deveria ter ensinado a sua família? Quem deveria ter instruído a sua casa? Quem deveria ter feito culto doméstico? Você não gosta? Nem eu. Mas quem deveria ter feito? Estou contextualizando. Quem deveria ter dito: senta aqui, agora vamos ouvir a palavra de Deus, vamos ler a palavra de Deus, vamos orar ao Senhor, vamos marcar um tempo para Deus? Quem era o responsável por isso? Quem deveria dizer para a sua família: não coma, não toque, não vá, não faça? Por quê? Porque você quer mandar em mim? Não, porque Deus disse para nós dois não fazermos. O que é sacerdócio do lar? É o homem que diz não faça. Por quê? Porque ele também não faz. Qual é a diferença de machismo para sacerdócio? É que no machismo o homem não deixa fazer, mas ele faz. E no sacerdócio ele diz: a nossa casa não faz junto, porque Deus disse para não fazer. O que é machismo? É você não pode acessar o ambiente que eu estou. Sou empresário, você não pode ser. O machismo nos primórdios era categorizado com o saber. A mulher analfabeta, o homem tinha saber. A mulher não poderia se assentar à mesa junto com o homem numa reunião de negócio, entre tantas outras características. O homem podia, a mulher não podia. E o que é sacerdócio? É chamar a sua família para uma responsabilidade e dizer: nós não vamos fazer. Por que nós não vamos fazer? Porque Deus não disse para que nós não façamos. Por que Deus disse para que nós não façamos? Porque se fizermos, nós sofreremos a consequência como família. Não é como mulher, não é como homem, não é como filho, não é como parente, não é como família. Nós vamos ser penalizados com a consequência do fazer. Não é uma pena que não esteja intrínseca no fazer. O fazer já traz sobre si a consequência que espera. Não é Deus punindo, é Deus já dizendo: no fazer está intrínseco a realidade pós-fazer. Se fizer, vai sofrer as consequências, porque tendo feito, trará para si automaticamente elas. Essa era a responsabilidade do homem. Mas nós estamos vivendo uma realidade social onde isso se estende também. E a grande responsável espiritual na minha família foi minha mãe. Não foi meu pai. Quem fez eu me tornar, ou me auxiliou para que eu me tornasse um servo de Deus, foi minha mãe. Essa responsabilidade se estende. Quem delimitou foi minha mãe. Quem disse não faça foi minha mãe. Quem disse não toque foi minha mãe.
E todas as vezes que eu fazia, tocava ou ia, minha mãe ia lá me buscar daquilo que eu fiz, daquilo que eu toquei e me trazia de volta. Eu falei para você não fazer. Delimitar. É aquilo que o pastor falou aqui, ensinar no caminho. Dentro dele. Só que uma coisa aconteceu e a gente leu o capítulo 3. Vou pedir para pôr ali de novo. Em algum momento, uma voz se aproximou da mulher e disse para ela: bom, o que Deus disse para vocês? Para não comer? Olha os princípios, olha a máxima do texto. Para não comer? Deus falou para não comer. Olha como que o texto se dirige à serpente, mais sagaz que todos os animais. Não comereis toda árvore do jardim, foi isso que Deus disse? Foi. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Presta atenção nisso aqui. A serpente está invalidando a fala de Deus. Deus disse: se comer, morre. A serpente disse: não. Certamente vocês não morrereis. Deus sabe que no dia em que dele comerdes e vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa, boa, agradável, 2, desejável. O que a voz da serpente fez dentro da mulher? Subverteu a fala de Deus. A serpente, ela não usou como método argumentativo simplesmente o resultado final. Ela primeiro fez aquilo que era proibido ser bom, agradável e desejável, 3 níveis. Porque eu posso olhar para algo que é bom e dizer assim: é bom, mas não me atrai. Em segundo momento, é bom, mas também é agradável. Por que é agradável? Bom, eu estou percebendo que se eu fizer uso, vai ser agradável. Não só agradável, desejável, porque eu posso olhar para o que é bom e não querer, o que é agradável e não querer, mas eu posso então começar a desejar o que é bom e o que é agradável e passar a querer aquilo que é bom e agradável. A serpente convence Eva de que aquilo que Deus falou para não fazer era algo que podia ser desejado. Ela constrói no coração e na mente de Eva um novo conceito sobre o que é proibido. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando. Essa é a astúcia do diabo. Essa é a astúcia do inimigo. É mudar o conceito. É desconstruir uma consciência para formar uma nova consciência. É alterar as perspectivas e os parâmetros. Transformar isso não é da noite para o dia, leva tempo. A desconstrução social e a desconstrução de consciência coletiva passa por um tempo. Você vai sendo bombardeando com informações, você vai sendo pedagogizado, se assim podemos dizer. Você vai sendo tratado, conscientizado, e a primeira coisa que a serpente faz é negativar a consciência que você tinha, dizer essa consciência é ruim. É diabolizar o que é divino e divinizar o que é diabólico.
É pegar o que é bom em Deus e construir em algo maléfico. E pegar o que não é proveniente de Deus e trazer uma exultação e uma exaltação. É isso que a serpente faz com a mulher. E eu pergunto para você, a quem você tem dado ouvido? A quem eu tenho dado ouvido? A quem nós temos dado ouvido? Será que a serpente tem desconstruído todos esses fatores primários que eu acabei de dizer aqui e não vou repeti-los porque você já entendeu? Aonde que a serpente vai? Na ganância da mulher. Entenda a mulher aqui como homem. A questão aqui não é gênero. A proposta bíblica não é gênero. Entenda como sociedade, humano. Que a palavra Adam vem de uma raiz hebraica que quer dizer humanos. Entenda como humano. Aonde que a serpente vai? Na ganância. Se você comer, você vai ser certamente igual a Deus. Você vai ser igual a Ele. Se você comer, certamente você não vai morrer. Primeiro ela anula o que Deus disse que aconteceria, e depois diz, você vai ter. Você não vai receber a consequência, mas vai ter ainda mais do que você já tem. É isso que a serpente tem feito com as nossas famílias. É isso que a serpente tem feito com os nossos lares. Ela tem dito, não tem problema, faça, não vai dar em nada. E se você ainda fizer, você vai ganhar isso. Com isso, a macheza, a masculinidade saudável, os princípios de um homem sério e os princípios de uma mulher séria estão sendo subvertidos pela ganância da proposta da serpente, que tem falado aos nossos ouvidos todos os dias e desconstruído os parâmetros legais daquilo que Deus nos disse. Família não é importante. Primeiro, seu crescimento. O relacionamento conjugal tem sido tratado simplesmente como dois amigos, no máximo, que convivem na mesma casa. Os princípios da equivalência, proporcionalidade e complementariedade estão sendo destruídos. A parceria do informar sobre uma coisa já não se faz mais necessário, porque a sociedade tem dito para nós que informar é dar ao outro poder sobre si. Mulheres, vocês não devem satisfação nenhuma aos seus maridos, é o que está sendo dito. Homens, vocês não devem satisfação nenhuma às suas mulheres. E o apóstolo Paulo disse que o corpo do marido já não é mais seu, é da mulher, e o da mulher já não é mais seu, é do marido. E não está falando de ser invasivo e defraudar os limites da responsabilidade pessoal, mas da implicação que deve existir no relacionamento de que um deve auxiliar o outro. A serpente está tirando de nós. E a serpente fez isso. A mulher comeu e o homem comeu. A mulher tomou e o homem tomou. E sabe o que aconteceu? Eles fogem. Sabe por quê? Porque havia um encontro todos os dias à tarde com Deus. Quem foi para o encontro? Deus. E os dois não foram. Sabe por quê? Porque geralmente é assim. Quem erra sempre foge do compromisso de ter que olhar o outro nos olhos. Você quer descobrir alguém que fez alguma coisa contra você? Você quer descobrir alguém que tem alguma coisa feito e ficou subentendido? Veja se ele foge dos encontros, olho a olho. Adão fez isso. E aí, eu encerro a palavra. Quando Adão está escondido, Deus faz uma pergunta: aonde você está? E aqui começa a história da redenção. Aonde você está? A palavra aonde você está, no hebraico é ayechá. Ayechá
não é onde você está a geografia, qual é o seu estado de espírito. Deus não estava perguntando aonde Adão estava na geografia. Deus é soberano, sabe de todas as coisas e também sabia o estado de espírito de Adão. Deus não estava procurando se ele estava atrás de uma árvore ou de outra árvore. Deus estava perguntando para Adão qual era o seu estado. É como se Deus estivesse dizendo assim: confessa, põe para fora a realidade da sua família. Põe para fora que você não tem sido o pai que eu chamei você para ser. Põe para fora porque você não tem sido a esposa que eu chamei você para ser, o filho que eu chamei você para ser, a filha que eu chamei para você ser, para você ser, o marido que eu chamei para você ser. Você não tem sido. Põe, você errou, Adão. Você falhou, Adão. Não adianta se culpar agora. Não adianta fugir da sua responsabilidade. Põe para fora, confessa para mim, diz para mim, porque a história da redenção começou numa família, e Deus enviou o Cordeiro Santo, Cristo Jesus, para redimir as nossas famílias, as nossas casas. O sacerdote que Adão falhou ser, Jesus foi na cruz do Calvário. Você conhece a história? Deus mata um animal. Os sábios judeus dizem que foi um cordeiro. Deus tira as folhas de figueira. Se o tecladista puder fazer um som aqui para mim orar com a igreja. Deus tira as folhas de figueira. Santo Agostinho, quando comenta sobre o livro de Gênesis, você conhece um dos pais da igreja, um dos maiores teólogos até o século V, um daqueles responsáveis pela construção sistemática das nossas doutrinas, que depois foram revistas no século XVI, na Reforma Protestante, por Lutero e principalmente por Calvino. Ele disse que as folhas de figueiras representavam a justiça própria. Todas as vezes, homem, mulher, pais, filhos, que você tentarem justificar as suas culpas pelos meios próprios, vocês vão errar ainda mais. As folhas de figueira eram a justiça própria de alguém que tentava se justificar diante de Deus pela omissão que teve, pelo erro que cometeu. Então Deus mata um cordeiro, como dizem os sábios judeus. O texto bíblico diz animal. Pega a roupa do cordeiro, a pele, a lã, e cobre Adão e Eva. E diz assim: vocês no Éden não ficam mais, mas vocês também não vão viver envergonhados. Sabe por quê? Porque nudez na Bíblia quer dizer vergonha. E folhas de figueira, justiça própria. As folhas se dissolvem facilmente. Todas as vezes que eu tento me justificar, eu exponho ainda mais a minha vergonha. Pegou isso? Pegou? Anotou aí? Então vou dizer de novo: todas as vezes que eu tento me justificar, eu exponho ainda mais a vergonha. Então o que Deus faz? A consequência do pecado vocês vão viver. Qual é? Certamente morrereis. Mas envergonhados vocês não viverão. A nossa casa vai perecer um dia, eu vou morrer, você vai morrer. Um dia nos encontraremos na glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso vai acontecer, mas a sua família, e se você crê para receber, levante uma de suas mãos, por favor. Você é um pouquinho mais pentecostal nessa manhã. Levante uma de suas mãos. O diabo não envergonhará a sua família. O cordeiro já foi imolado. Você será coberto com o sangue de Cristo vertido na cruz. Alguém recebe essa palavra? Libere um brado de júbilo ao Senhor nessa manhã. Sua família não será envergonhada. Fique de pé comigo, por favor. Em Cristo, Deus resgatou os valores perdidos no paraíso. Deus está resgatando essa manhã
Princípios importantes estes que você homem, você mulher, você pai, você mãe, você filho precisa ter. Resgata sobre a sua casa, sobre a sua família. E se o diabo até hoje pôs culpa porque você falhou, você não foi o sacerdote que deveria ser. Hoje as coisas não estão acontecendo porque lá atrás você deixou de fazer o que Deus mandou você fazer. Se você falhou, se você errou, há redenção para você. Não deixe a culpa te levar às folhas de figueira. Mas que o Espírito Santo de Deus hoje retire essa culpa do seu coração e diga para você que há um caminho de redenção para a sua casa. Há um caminho de redenção para a minha casa. Há um caminho de redenção para a nossa casa. Você crê nisso? Coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua presença essa manhã, ó Deus. E nós viemos aqui descobertos, com os nossos pecados. É esse aí, Senhor. A serpente em algum momento conseguiu convencer-nos de que somos o que o Senhor disse que não somos. E de que seríamos o que jamais seríamos só por causa da nossa ganância. A nossa ganância nos fez ouvir a voz da serpente no lugar da Tua voz. Mas Jesus, o Senhor, imolou um cordeiro. Sem Adão o sacerdócio foi quebrado, em Cristo o sacerdócio foi resgatado. A nossa família receberá do sangue do cordeiro, que nos cobrirá e nos limpará de todo pecado. Há um recomeço para os nossos lares, filhos, pais, mães. Há um recomeço para os nossos lares, marido, esposa, noivo, noiva, homem, mulher. Há um recomeço para a nossa casa. Em Cristo não sentiremos falta do que nos faltou na criação. De repente fomos criados não só pelos pais, só pelas mães. A gente sente a ausência de uma representatividade que nos faltou, mas Cristo preenche as lacunas do nosso interior essa noite e diz que dá para avançarmos saudáveis, sadios, para a glória do nome de Jesus. Senhor, nós oramos pela remissão do nosso lar, crendo que o Senhor a partir de hoje fará nova todas as coisas. Para a glória do Teu nome oramos. Amém e amém. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Ore pelo pastor Bruno Alves. Obrigado, pastor Tiago. Obrigado, pastor Ailton.